Olá, olá, espero encontrar-vos bem. Então, hoje vou fazer aqui a análise do código de Amy Winehouse. Portanto, nós sabemos que Amy Winehouse já não está neste plano, por isso ela já não está aqui conosco, mas é alguém que continua muito presente e ainda há pouco tempo lançaram um filme sobre a vida dela, um filme que se chama Back to Black, e eu, como fã número um de Amy Winehouse, claro, fui ver e realmente gostei muito de conhecer melhor e aprofundar aqui melhor o conhecimento sobre a vida e obra de Amy Winehouse e também perceber aqui melhor o porquê dela se ter envolvido no álcool, nas drogas, e também a causa da morte dela, que também nunca tinha percebido muito bem. Efetivamente, depois de assistir ao filme, que eu já fui assistir ao filme no final do mês de abril, um, eu fiquei com mais curiosidade ainda por analisar o código dela. E por isso hoje eu resolvi trazer-vos aqui esta análise, porque é alguém realmente que eu gosto muito, de quem eu gosto muito, aliás, e a música dela é uma música que continua a tocar aqui em casa, é uma música realmente que para mim me sabe sempre bem ouvir e pronto, é alguém que me deixa sempre muitas saudades. E portanto, vou passar aqui à análise de Amy Winehouse e vamos aqui olhar em profundidade, porque eu sinto que este caso dela é um caso também de muitas mulheres que me procuram. E também por esse motivo eu senti que poderia fazer todo o sentido trazer esta análise aqui hoje. Então, vamos começar aqui pelo princípio. Amy Winehouse nasceu dia 14 de setembro de 1983. O nome dela, pelo que sei, pelo que está na Wikipédia, o nome de nascimento exato é Amy Jade Winehouse. Então, ela, logo aqui por ter nascido no dia 14 de setembro, logo aqui tem uma historinha para contar, não é? Porque a pessoa que nasce no dia 14 de setembro é uma pessoa que, à partida, tem aqui algum problema ao nível do núcleo familiar. E, efetivamente, nós, logo aqui no triângulo da criação, o que é que vemos logo aqui ao início? A sua primeira fase de vida, aliás, ela partiu aos 27 anos, portanto, ela nunca passou sequer para a segunda fase, portanto, ela ficou-se pela primeira, que era dos 0 aos 28, e ela, o seu triângulo de criação. Portanto, ela nasceu no mês de setembro e a sua primeira fase era também um 14-5, que coincide com a sua personalidade. Ou seja, o que é que isto indica? Indica aqui, em conjunto também com esta tabela de Pitágoras, que não está cheia nem está vazia, o que é muito interessante, porque esta é a tabela de Pitágoras, não estando cheia nem estando vazia, indica realmente que estamos aqui perante um ser muito poderoso, com muito potencial e que traz aqui muita força e muito conhecimento que já vem de outras vidas. A pessoa assim que eu me lembro que tem esta tabela de Pitágoras, não exatamente igual a esta, não é? Mas uma tabela de Pitágoras que não está cheia nem está vazia, é o nosso querido Cristiano Ronaldo, não é? Ele tem uma tabela de Pitágoras que não está cheia nem está vazia, não é? E pronto, mas claro, cada código é um código, não tem nada a ver com este código que aqui está, mas só para começarmos já por aqui, temos aqui perante um ser muito especial, com muito conhecimento, conhecimento que já traz de vidas anteriores, que já traz de passagens anteriores e que, à partida, é uma alma que já não é nova, é uma alma que já tem aqui
outras passagens. Muitas vezes nós, quando nos dizem assim, ai, a tua alma é uma alma velha, e nós, uau, a minha alma é uma alma velha, incrível, não é? Espetacular. Mas, às vezes, ter uma alma velha não é assim tão espetacular, não é? Não é assim tão incrível, porque ter uma alma velha também tem aqui as suas consequências, não é? Muitas das vezes temos aqui questões para resolver na vida atual que nem sempre são propriamente fáceis, porque elas estão pendentes dessas tais vidas passadas que não ficaram bem resolvidas e, portanto, às vezes, quanto mais velhas somos enquanto almas, mais portas ficaram mal fechadas e mais histórias para resolver trazemos agora. Portanto, às vezes essa história de termos uma alma velha não é assim tão fixe, está bem? Por isso, queria aqui tirar um bocadinho o impressionismo associado aqui à questão das almas velhas. E o facto de estarmos aqui perante um ser que só esteve connosco 27 anos é a prova disso, não é? Então, ela efetivamente é uma alma velha, é uma alma com muito conhecimento, com muito potencial, mas ela é como se ela já tivesse começado este capítulo, é como se, de alguma forma, ela estivesse nesta vida, neste percurso que ela fez, a dar continuidade a algo que ela já tinha começado antes. Ou seja, é como se ela estivesse a pegar no livro a meio, porque ela começa aqui já com 14,5, que coincidindo com a sua personalidade não lhe facilita nada a vida, não é? Portanto, dota realmente aqui de uma criatividade enorme, não é? De uma imaginação extraordinária, o que ajuda imenso aqui ao nível musical, a construir as músicas, a construir as letras, não é? E nós sabemos que ela nunca teve ninguém que lhe escrevesse para ela, foi ela sempre que construiu as canções que ela lançou, não é? Foi sempre ela, mas isto coloca também aqui muitas vezes em posições ingratas, porque é como se ela quisesse tanto a liberdade dela que vivesse muitas vezes num mundo de aventura, num mundo de ilusão. Depois, ao mesmo tempo, aqui com este desafio 4, isto faz com que ela esteja permanentemente numa autossabotagem. Portanto, muita dificuldade com regras, portanto, tudo isto aliado aqui a uma fase 14,5, que também é uma energia que detesta regras, portanto, estamos aqui a falar de uma pessoa que só faz o que lhe apetece. Só faz o que lhe apetece. Depois, o que acontece aqui é que este excesso de energia 5 dá-lhe uma mente muito movimentada, uma mente muito dinâmica. Então, ela tem uma necessidade de parar esta mente. Então, normalmente as pessoas que têm esta energia, o que é recomendado, quando são crianças, a maior parte, agora atualmente o que está na moda é dizerem que são que têm transtornos de déficit de atenção, é o que está agora em voga, ou então dizerem que são hiperativos. Normalmente tem aqui um 14,5, é o que acontece, ou que tem uma personalidade 14,5. O que é essencial para estas pessoas fazerem é muito exercício. Quando nós éramos crianças, aqui nesta geração dos anos 80, anos 70 e para trás, nós não éramos hiperativos porque nós brincávamos no quintal, andávamos a correr e a saltar o dia todo, por isso não havia espaço para hiperatividade. Hoje em dia, como os miúdos estão fechados o dia todo em caixotes, não é? Depois chegam à noite e não se cansaram, então depois são hiperativos, ok? Portanto, há aqui uma diferença na dinâmica das crianças e quando as crianças têm este tipo de energia, depois são classificadas como doentes e na maioria das vezes não têm doença nenhuma, só têm um perfil mais dinâmico. Mas voltando aqui à Amy, a mente dela é muito dinâmica,
E o próprio corpo dela tem uma necessidade de muito movimento, muito dinamismo, de fazer muitas coisas, o próprio metabolismo dela é rápido, é acelerado. Portanto, há uma necessidade aqui de desgastar esta energia toda, porque há muito, muito excesso de energia nesta pessoa. Então, esta pessoa tem tendência para fugir para coisas que acalmem isto, ok? Há pessoas que, depois cada um mata-se à sua maneira, não é? Há pessoas que abusam do exercício físico, eu conheço pessoas que têm excesso de energia 5, que fazem exercício de manhã e à noite e que dão cabo do corpo porque abusam do exercício. Outras pessoas abusam das drogas, outras abusam do álcool e foi o caso dela. Portanto, há uma necessidade de fugir deste excesso de energia, porque este excesso de energia é um estímulo tão grande que eh, traz uma exaustão à pessoa, ok? Depois, o que acontecia, portanto, se virem o filme e quem viu o filme sabe que ela nunca chegava a horas, só fazia o que queria e bem lhe apetecia. Portanto, toda a gente sabe que ela própria mesmo, ao nível da carreira profissional, quando tinha os produtores a tratarem dos discos, ela dizia sempre: Eu não sou uma Spice Girl. Ela sempre foi muito fiel ao estilo de música que ela queria fazer, ela nunca fez aquilo que eles queriam e aquilo que eles diziam que dava dinheiro, ela fez sempre aquilo que ela queria e aquilo que ela sentia dentro do seu coração. Sempre foi fiel a si própria. E isso está aqui também ao nível da expressão, mas já lá vamos. Mas ainda assim, eles marcavam-lhe horas, ela não aparecia à hora, só aparecia quando queria, havia muitos dias que ela não ia, e mesmo com todo o apoio que o pai lhe dava, ela nunca fazia nada daquilo que estava nas regras, faltava a concertos, portanto, havia aqui muita, muita falha. Claro que isso que era por via das drogas e do mundo das drogas onde ela estava envolvida e inserida, mas também era pelo facto dela ter aqui este desafio 4, que é um desafio que faz com que a pessoa desafie tudo o que seja regras e normas, sobretudo quando elas são impostas por outros. Porque o 4 é a ordem, é a estrutura. Quando ele aparece no desafio, tudo o que seja ordem e estrutura vai ao ar. Portanto, ela era tudo menos isso. Portanto, ela é vista como alguém que era fora da caixa, completamente fora da caixa. Depois, ela estava aqui num primeiro período de vida 9, portanto, tipicamente um período de vida difícil, numa fase difícil, portanto, teve problemas logo de início com os pais, na infância. Portanto, há aqui casos de infidelidade do pai em relação à mãe, em que o pai esteve muitas vezes ausente. Ou seja, ela tinha uma família que gostava muito dela, tinha uma ligação muito grande com os pais, com a avó, portanto, havia uma ligação realmente de grande proximidade com o seio familiar, coisa que é absolutamente essencial para ela, porque ela tem aqui uma motivação 6. Toda a pessoa que tem motivação 6 tem necessidade de ter uma estrutura familiar forte. Mas o facto dela ter aqui estas questões, estas marcas da família, o que é que lhe trazem? Trazem uma insegurança muito grande para todo o tipo de relacionamentos que ela tem. A partir do momento que ela desde cedo vê o pai a trair a mãe, ela acha que todos os homens por natureza traem, ok? Ou, eventualmente, pode ter tendência a atrair para a sua vida homens também com esse perfil traidor, ok? Ou pode ter tendência para atrair relacionamentos e, eventualmente, também eles, portanto, agora está-me a falhar a palavra, mas desequilibrados, portanto, relacionamentos menos bons. E foi isso que depois acabou por acontecer. Anyway, o destino de vida dela é um destino de vida 8. O que é que isto significa? Que ela estava destinada a viver a riqueza, a viver a abundância, mas acima de tudo a viver a vida na matéria. E por isso ela conseguiu também materializar a riqueza de uma forma tão rápida.
Ou seja, ela vivendo aquilo que ela queria, da forma como ela queria, cantando as canções que ela queria, ela num instante fez dinheiro. Aquilo foi uma máquina de fazer pipocas. Porquê? Porque ela estava a fazer aquilo que vinha de dentro do coração dela. Claro que ela, tendo aqui este 14,5, este 14,5 aqui com um 7 na expressão, não é? O 7 pede-lhe para ela ser verdadeira, para ela, o 7 dota de uma inteligência sem igual, mas pede-lhe acima de tudo para que ela seja verdadeira, para que ela seja séria e para que ela siga aquilo que está dentro do seu coração e da sua alma. Com esta energia 7, ela seria absolutamente incapaz de fazer algo que não estivesse alinhado com ela. E isso ajudou a construir o património que ela tão rapidamente conseguiu. Porque se ela, com estes dois 14, se ela estivesse a ser a Spice Girl, que era aquilo que os produtores queriam, eventualmente ela não iria conseguir, porque ela não estaria alinhada com o seu coração. Mas como ela fez questão de estar alinhada consigo, aquilo foi um rastilho e a matéria materializou-se, não é? Tudo se materializou. Portanto, vamos aqui à motivação. A motivação é o número da alma. O número da alma que é as memórias que nós trazemos de vidas anteriores. O que é que acontece? A Amy Winehouse trazia de uma vida anterior memória 6. A memória 6 é a memória da família. Para ela, a família era fundamental. Se calhar uma pessoa que tivesse aqui outra memória qualquer não teria valorizado tanto, se calhar, a questão dos pais, não teria valorizado tanto a questão do próprio casamento dela. Isto porquê? Porque ela acabou por casar, acabou por ter uma relação doentia, era o termo que eu queria usar há bocado e não me estava a surgir, com o seu marido, que era o Blake, o sonho da vida dela era ser mãe e construir uma família, neste caso com ele. Talvez construir a família que ela nunca viu os pais terem com ela e com o irmão dela, não é? Porque o pai estava ausente porque tinha amantes, não é? E portanto ela queria construir isso, porque a família era a motivação de vida dela, era o que fazia a vida dela andar. Ela já cantava as canções que ela queria, não é? Porque ela dizia: Eu só quero que as pessoas ouçam as minhas canções. Ela já cantava as canções que ela queria, ela não se deixou corromper nunca, mas faltava-lhe ela construir essa família, deixar esse legado. Então ela casou e queria ser mãe. Mas, através desse marido com quem ela se casou, ela acabou por se envolver em drogas pesadas, porque ela até aí ela só estava associada a álcool. Acabou por se envolver em drogas mais pesadas, entretanto o marido foi preso, ela pronto, ainda tentou engravidar antes de ele ser preso, nunca conseguiu, sentia sempre uma frustração muito grande, mas ele depois foi preso e essa opção ficou em stand-by. Ela estava ansiosa que ele saísse da cadeia, até que ele, quando estava preso, ele fez uma limpeza e deixou de consumir. Quando ele estava quase a ser liberto, ele disse-lhe que não queria mais estar envolvido com ela porque ela ainda estava a consumir e ele sabia que se estivesse envolvido com ela que ia continuar, ia voltar a recair e ele não queria, por isso ele pediu o divórcio. Ela ficou completamente arrasada, como é evidente, porque o sonho, a motivação dela era a família, e ela vê novamente esta questão da traição, como se ele a tivesse atraiçoado, como se ele estivesse à espera daquele momento, mas eles tinham uma relação realmente muito doentia, eles agrediam-se mutuamente, era muito, muito mal. E havia ali uma codependência. E ela ficou muito, muito mal, mas foi esse o mote para que ela própria também fosse fazer a sua própria desintoxicação. E foi nesse momento em que ele foi liberto, em que ela realmente sentiu que aquele problema tinha que ser resolvido e ela pediu ao pai para ele ajudar e ela queria se desintoxicar. E foi aí que ela criou aquela música mesmo chamada Rehab, que toda a gente conhece, quando ela foi para a desintoxicação.
Entretanto, aquilo que aconteceu foi que, ora bem, tive aqui um pequeno contratempo. Ela então fez a desintoxicação, regressou, estava limpa e um, um belo dia ela comprou uma casa, estava a mudar-se para essa casa, e ela estava um, a ter muita dificuldade em manter-se limpa, mas estava a conseguir. E um belo dia ela estava a chegar a casa e os jornalistas, como sempre, os paparazzis lá estão à porta e não sei o quê, a entrevistá-la, e ela lá disse o que tinha a dizer aos jornalistas, entra em casa, e quando ela já estava a fechar a porta, vira costas aos jornalistas e eles viram-se para ela e dizem assim: Amy Winehouse, o que tem a dizer sobre o seu ex-marido Blake, a sua atual companheira e o filho deles que acabou de nascer? E quando ela toma consciência que o ex-marido por quem ela ainda era apaixonada conseguiu construir uma família com outra mulher, a família que ela queria, o sonho da vida dela está aqui, a motivação da vida dela. Ele foi construir com outra pessoa aquilo que ela mais queria. Ela estava a fazer um esforço tão grande para conseguir sair das drogas. Quando ela soube que ele tinha construído uma família com outra pessoa, ela nessa noite, ela consumiu tanto álcool que o corpo dela não aguentou mais e ela deixou-nos. Ok? Ela deixou-nos. E deixou-nos várias lições. Deixou-nos várias lições. Numerologicamente, deixa-nos aqui a compreensão de que a nossa missão é tudo. A nossa motivação, aliás, é tudo. Aquilo que nos motiva na vida. Porque quando ela percebeu que já não ia conseguir construir a família que ela queria, com o homem que ela queria, foi como se a vida dela tivesse perdido sentido. Até hoje ninguém consegue dizer ao certo se ela se suicidou. Há quem diga que sim, mas as provas dizem que não, que ela acabou por morrer por intoxicação de excesso de álcool, mas que não foi suicídio. Mas será sempre discutível, não é? Agora, aqui, o busilis da questão é: ela era doente por aquele homem, não é? Até que ponto é que nós colocamos demasiada importância no outro? Até que ponto é que a nossa falta de amor por nós não é tão mais importante, não é tão mais valorizável, não é? Porque no fundo era como se ela gostasse mais dele do que dela mesma. E quantas mulheres não vêm todos os dias ter comigo exatamente com esta dor? Como se o amor que têm pelo outro fosse maior do que o amor que têm por elas mesmas. E que esta perda tão grande que seja uma aprendizagem para todas nós. Que o amor que temos pelo outro nunca seja maior do que o amor que temos por nós. Ok? Porque independentemente do que quer que seja, esta família ela poderia construí-la com outra pessoa, porque ela era uma mulher só incrível. E ele não era nada ao pé dela, nada, não é? Um homem que simplesmente que se aproveitou sempre dela, não é? Sempre. Ele não era nada ao pé dela. E ela sentia-se frágil, sentia que estava nas mãos dele, não é? Então é muito importante nós olharmos para nós com o verdadeiro valor que nós temos. E essa é uma das maiores lições que eu acho que ela nos deixou e que devemos olhar para ela com toda a importância. Depois, continuando e prosseguindo,
Amy Winehouse usava este nome público, que tinha aqui um número 14,5. Portanto, era 14,5 na personalidade, era 14,5 no primeiro pináculo e 14,5 na expressão do nome público. Era demasiada energia, 14,5. Ou seja, a tendência para ela, para as coisas eventualmente não correrem bem, para ela própria se encurralar na própria, para ela própria criar uma armadilha para si mesma, era enorme. Então, eventualmente, se ela tivesse conhecido a numerologia há tempo, este seria um nome que nós nunca lhe recomendaríamos. Depois, outra coisa também, outro facto muito curioso, é que ela partiu a 23/7/2011, num dia universal 16/7, que coincide com a sua expressão de vida, que é algo realmente curioso. Não, a sua expressão é 25/7, mas não deixa de ser um 7, e faleceu num dia 5, 23/5, e a sua personalidade também é 5. Mas aqui o que me chama mesmo a atenção é ela ter falecido num ano pessoal 8. Ela é um destino de vida 8. E foi falecer no ano pessoal 8, que foi quando as agulhas acertaram. Foi quando o seu ano de renascimento coincidiu com o seu ano pessoal. O que é que isto indica? Indica que no nosso ano de renascimento é como se o universo nos indicasse: está na altura de tu efetivamente cumprires aquilo que vieste cumprir. Ou tu entras nos carris, ou então não estás aqui a fazer nada. Então, de alguma forma, é como se ela já tivesse sido alertada várias vezes. E o facto, ou seja, esta reabilitação é como se tivesse sido a última oportunidade. Quando ela cai no álcool, ela esgotou todas as possibilidades. Se ela não bebeu com a intenção de se matar, não é? Que vamos acreditar que não, mas ela já tinha esgotado todas as possibilidades de continuar naquele rol, de alguma forma. É isto que eu intuo, porque ela estava realmente aqui no seu ano de renascimento. E ela, do ano pessoal 8, ia para um ano pessoal 9, que era um ano realmente de limpeza. E ao entrar nesse ano 9, ela ia trocar de pináculo. Curiosamente, ela estava aqui também em 2011. Aliás, ela não estava ainda em 2011, ela ainda estava em 2010, porque ela estava em julho quando morreu, e como ela só nasceu em setembro, ela ainda não tinha entrado em 11, ela ainda estava em 2010. E como tal, estava aqui num trânsito 16, que é um trânsito muito perigoso para quem está de luzes apagadas, que era o caso dela. O que acontece é que se ela tivesse atravessado com sucesso este caminho, ela ia entrar aqui num trânsito 8 e entrar num pináculo 8 e entrar aqui numa fase diferente da vida dela, em que provavelmente ela ia ter muito sucesso profissional, mas o calcanhar daqueles da vida dela iria ser sempre os relacionamentos, porque foi isso que ela escolheu. Ou seja, de alguma forma ela trouxe a família como o seu desejo maior, mas lição kármica 2, são os relacionamentos. Desafio 226. Relacionamentos, relacionamentos, família. Portanto, a tendência dela para as depressões, para a ansiedade e para os problemas ao nível dos relacionamentos iriam manter-se. Não quer dizer que ela não conseguisse construir uma família, mas este era o desafio maior que ela iria ter pela frente.
iria ser uma mulher muito bem-sucedida, tenho a certeza absoluta, se conseguisse realmente manter a libertação da droga e do álcool. Ela tem código para conseguir libertar-se da droga e do álcool, porque ela não, o código dela não é um código de uma pessoa adicta permanente. Aqui a questão é mesmo os relacionamentos, esta questão da fuga à, à situação. Ou seja, é como se ela não conseguisse gerir a emoção e tem tendência a fugir. Ou seja, a energia 5 dava-lhe uma capacidade dela, ok, tanto bebe hoje como amanhã deixa de beber, tanto consome hoje como amanhã deixa de consumir, mas depois, ao nível emocional, ela ia precisar aqui de uma estrutura e de um reforço muito grande, muito grande. Se ela tivesse esse suporte e essa ajuda e este nível de consciência que esta expressão 7 também lhe dava, ela provavelmente iria conseguir. Mas foi assim, a alma dela escolheu assim e pronto. E nós esperamos por ela em outras reencarnações, esperamos conseguir identificá-la pela sua linda voz e que ela continue a espalhar magia por aí. Espero que vocês tenham gostado da minha leitura. Eu ia dizer da nossa, se calhar ela esteve aqui comigo eventualmente. Espero que vocês tenham gostado da minha leitura. Espero que de alguma forma ela vos tenha inspirado. Se não viram o filme, vejam, porque é muito bom. E ouçam as músicas dela, porque tudo o que ela queria era que as pessoas ouvissem as suas canções. E pronto, despeço-me de vocês, dizer-vos que eu estou a lançar um curso de numerologia, onde eu vou ensinar a calcular os 5 números principais, a calcular e a interpretar, e vou ensinar-vos a trazer aqui mais clareza sobre a vossa missão, o vosso destino, e que vos vai ajudar aqui a compreender também melhor os vossos relacionamentos e as pessoas que estão à vossa volta e de alguma forma a trazer mais harmonia à vossa vida. E por isso, caso vocês tenham interesse em saber tudo sobre este curso, eu vou deixar aqui em baixo o link do grupo do WhatsApp onde vocês podem entrar para saberem todas as condições, está bem? Despeço-me então de vocês com um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo.